A mensagem que eu venho passar para vocês aqui hoje diz respeito que nasceu uma sala de oração quando eu estava orando com minhas amigas, com os amigos. A gente se reúne de 15 em 15 dias e a gente sempre está orando pelas pessoas da nossa igreja. E o que eu quero falar para vocês hoje diz respeito a encontros. Encontros que mudaram a minha vida, encontros que podem mudar a sua vida a partir de hoje. E eu te convido em nome de Jesus para você ficar livre à vontade aqui na casa do seu pai, porque essa aqui também é a sua casa. Se tiver vontade de gritar, grite. Se tiver vontade de bater palma, bata, porque a casa é sua. Se a gente for reparar na Bíblia, quando fala de encontros, cada encontro que teve na Bíblia houve algo diferente. Você vê pessoas indo atrás de Jesus, e você vê Jesus indo atrás dela, e todas as vezes que teve esse encontro, houve algo sobrenatural. Sabe, aquelas pessoas puderam sentir, ver o próprio Deus em carne viva. Para a gente é completamente diferente, porque quando a gente nasce, eu acredito aqui que ninguém nasceu aqui há 2.000 anos atrás, quando a gente nasce, a gente ouve falar de Jesus, a gente ouve a respeito dele, mas aquelas pessoas, você imagina, você consegue entender como é que era o coração daquelas pessoas quando chegaram até eles e falaram assim: ei cara, tem um cara que está andando por aqui e ele é capaz de mudar completamente a sua história. Cara, imagina quando chegou no ouvido de um cego. Você consegue imaginar a expectativa que criou dentro do coração daquele cego? Você consegue imaginar a expectativa que criou durante aquele leproso que andava lá e falava assim: cara, tem um cara que pode curar a sua doença. Naquela época um leproso não podia ficar perto da sua família, não podia ficar perto dos seus amigos, porque ele tinha uma doença que teria que viver a parte de tudo. E o que eu quero falar a respeito hoje diz da expectativa que nós temos diante desse encontro, quando a gente se encontra com Deus. Sabe, eu poderia contar várias expectativas aqui que eu fui ansioso, e uma que mais me marcou assim foi quando eu fui batizar, que é algo sobrenatural, né? Que eu estava arrumando em casa, eu tomava banho e toda hora eu ficava igual uma mulher assim, trocando de roupa, puxava a roupa, minha cama já estava assim, cheia de roupa, também falando que parecia que estava indo para o casamento. E eu sabia que quando eu chegasse lá, eu ia estar no meio de várias pessoas me olhando, vendo ali minha consagração. Eu teria pastores ali do meu lado que são meus líderes hoje, mas existe um encontro marcado há muito tempo atrás, sim, seu calendário daquela igreja. Existe um encontro marcado com aquele que criou a minha vida, e aquele que criou sua vida hoje quer que eu encontro com você, amém? Aleluia. Sabe, as pessoas em busca de cura, as pessoas em busca de transformação, mas talvez a gente aqui não precisa de cura. Às vezes não precisamos de cura porque só precisamos de um sentido, e só Ele é que traz sentido para nós, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Jesus veio para trazer um propósito. Esse propósito é reconciliar nós com Deus. Aleluia. Sabe, eu estava aqui imaginando aquele cego, aquele leproso, aquela mulher que anos sangrava. Você consegue imaginar aquela mulher que há anos vivia sangrando? Você consegue imaginar aquela praga que estava no corpo dela? Quando ouviu falar a respeito que tinha um cara que pudesse mudar tudo. Agora eu quero convidar vocês, quando estão entendendo? Amém. Eu quero convidar vocês agora a entrar naquele coração daquele cego. Quando ele chega perto do amigo, ele chega e fala assim: cara, eu preciso que você me leve até ele. E aí, no outro dia o amigo dele chega na casa dele: e aí, você está pronto? Aí ele fala: tô. Você consegue imaginar a ansiedade que ele estava indo em direção àquele cara que pudesse completar a vida dele por inteiro? E quando ele estava ali andando, eu fico imaginando: caraca, devia ser muito show, porque você vê Jesus ali na sua frente, é como se você visse Deus na sua frente. E eu queria muito ter nascido daquela época. Eu não queria só escutar através dele hoje, através de outros, mas eu queria poder vê-lo. E aquele cego, ele pôde ver Jesus em forma de carne e osso. E o interessante é que ele estava chegando ali perto de Jesus. Jesus perguntou para ele: você crê? Ele crê. E ali a vida dele foi mudada completamente. Sabe? Agora eu queria trazer para você uma outra expectativa, porque todo mundo vai em busca de Jesus e tem uma expectativa, que é uma cura, que é uma bênção, que é um milagre. Mas qual era a expectativa de Jesus quando ele vinha até nós?
Já parou para imaginar? Eu creio que a expectativa que ele tinha era de que mais um filho estivesse voltando já à casa do pai. Sabe, Jesus compartilha a respeito de uma parábola, todo mundo aqui conhece, que é do filho pródigo. Já ouvi inúmeras vezes de diversas formas, e essa aqui é só mais uma que eu estou tentando explicar para vocês. Jesus fala que aquele cara pediu a sua herança, pastora. Quando você pede a sua herança com o seu pai, naquela época, era como se você falasse para o seu pai que naquela época ele não existisse mais. É como se ele tivesse morto para você. E aquele filho começa a caminhar, começa a andar, viver a vida dele. E a Bíblia diz que chega lá na frente, ele já perdeu tudo, não tem mais nada. Ele chegou a desejar comer comida dos porcos. Você tem noção disso? Às vezes eu reclamo que minha mãe está dormindo, meia-noite, 11 horas, eu estou vendo assim, as pregações assim, mostrando no Twitter. Aí eu fico reclamando que tem um miojo, não sei fazer comida, não, eu falo e faço miojo. Todo mundo aqui gosta de miojo, eu gosto, não sou eu não, né? E aquele cara, ele desejou comer comida dos porcos. Aí a Bíblia diz que ele desejou voltar ao coração do pai, ele desejou voltar ao pai. E você imagina aquele cara, porque na Bíblia fala que ele fala assim, ele começou a pensar nas coisas que ele diria para o pai, começou a pensar na desculpa que ele diria para o pai, e esse era o único objetivo dele, ter uma casa para dormir e para comer, mais nada. Mas quando a gente vê a expectativa do pai indo até ele, é completamente diferente. Quando o pai dele vê aquele filho chegando, ele chega assim: ali está meu filho, aquele que eu pensava que estava morto, hoje ele vive. Eu quero fazer a maior festa, porque eu entendi que ele tinha morrido, mas agora ele vive. Aleluia. A expectativa, prometo ser bem breve, não vou ocupar muito tempo. A expectativa que Jesus tem com nós está lá na palavra de Colossenses. Vocês estão com a Bíblia aí? Seu smartphone. Queria que vocês abrissem na Colossenses do 1, vamos do 21 ao 23, amém? Só um minutinho aqui. Colossenses 1, do 21 ao 23, acharam? Oi? Espere por mim. Colossenses do 21 ao 23 diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. A palavra de Deus diz respeito que nós se apresenta a Ele santo, livre e sem acusação nenhuma. Você consegue entender isso? Todo dia a gente passa por pecados que a gente não vê, todo dia a gente faz coisas que a gente não vê, que a guerra espiritual a gente não consegue enxergar. Mas Jesus diz que nós somos santos para Ele, nós somos limpos. Sabe qual é a expectativa que Jesus tinha através da gente? Na verdade, é que sonhos que Ele sempre sonhou que a gente volte a pulsar no nosso coração. A gente pode desejar nossos sonhos, a gente pode viver a nossa vida, a gente pode andar para os caminhos que não são deles, mas o sonho dele a nosso respeito, eles nunca mudam. Aleluia. Sabe, a Bíblia diz que o mundo tentou apagar a luz, mas Jesus venceu essa luz e hoje essa luz brilha dentro de nós. Você consegue entender isso? A luz de Jesus brilhar dentro de você. Eu quero te levar para o coração daquelas pessoas que conseguiram ver Jesus a olho nu. Eu tenho certeza que vocês estão enxergando Ele agora nesse momento. Vocês estão com a Bíblia aí, amém? Vamos abrir agora no 2 Coríntios, do 5
ao 17. 2 Coríntios 5, 17. Amém? Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eles que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Preste atenção que isso aqui agora diz respeito a você ganhar toda a sua casa. Olha só: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo apelo pelo nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus, porque Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia! Você quer saber qual é o teu chamado? O teu chamado é ser um reconciliador. O teu chamado é ganhar almas para Deus. O teu chamado é você ganhar toda a sua casa para Ele. O teu chamado é por onde você passar, transmitir a presença de Deus. O teu chamado é ser quem Jesus era, um reconciliador. Sabe? Eu fico olhando aqui esse versículo dos 2 Coríntios e me dói tanto, porque falar da paternidade de Deus é tão difícil, que às vezes a gente busca as promessas de Deus e não importa a gente aquela promessa que já passou. Deixa eu falar assim: muitas pessoas querem a promessa, mas não existe nada mais suave da promessa que já teve. Jesus veio, Ele morreu como carneiro, como ovelha, como é que se fala? Morreu como ovelha, não é isso? Morreu como ovelha e ressuscitou por nós. Não tem nada mais além disso do que Jesus morrer por nós. Sabe? Não tem sentido ir em busca de coisas que a gente quer, se na verdade Ele já planejou tudo para nós. Sabe, a Bíblia fala a respeito da pesca maravilhosa. Todo mundo aqui já ouviu falar? Está em Mateus 5. Os caras estavam lá tentando pescar há maior tempão e eles não conseguiam pescar. E Jesus fala onde eles deveriam jogar a rede. E quando eles jogam a rede, a pesca é sobrenatural. Você precisa entender isso? Depois eles receberam o chamado de Jesus, arrastaram o barco até a areia, deixaram as redes e deixaram os peixes. E sabe o que isso veio entender no meu coração? Que não existe nada mais agradável do que esperar a promessa, mas sim ter a promessa perto de você. Sabe, às vezes a gente está preso a tanta coisa que a gente fala assim: Jesus, você não quer ficar aqui para a gente pescar? Jesus, por que você não fica aqui e a gente vira sócio, a gente vira aqui, faz várias pescas, começa a vender os peixes? Jesus, por que você não fica com a gente e deixa o seu chamado para depois? Presta atenção, Jesus não é o amuleto para te fazer abençoado. Jesus te torna abençoado pelo que você é. As pessoas que seguem Jesus ganham as bênçãos. Cara, Brando, você não gosta das promessas de Jesus? Eu sou apaixonado, porque tudo que sai da boca dele é bom. Mas eu entendi que, filho, caminho ao meu lado, Pai, as promessas, elas me seguirão. Filho, vem comigo, Pai, mas e as bênçãos? Fica tranquilo, elas me seguirão. Porque é impossível não seguir a Deus, porque fugiria da natureza dele. Quantos aqui conseguem entender que buscar a Deus é mais importante do que buscar algumas promessas? Aleluia. Sabe, nós só precisamos mudar a perspectiva. Quantos aqui se alegram a respeito de falar desse Jesus? Amém? Quantos aqui se alegram a falar a respeito daquela cruz que salvou a gente de todos os pecados? Aleluia! Aleluia! Você já está dormindo um pouco. Cadê alguém que se joga? Agora sim acordou. Quantos aqui se alegra de saber daquela cruz que salvou e nos libertou de todos os pecados? Amém? Agora sim. Sabe, tem tudo a ver com Jesus. Ele não tem tanto a ver com a cruz. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Às vezes a gente supervalorizamos a cruz e supervalorizamos a morte dele. Você sabe quantas pessoas morreram antes de Jesus naquela cruz? Milhares de pessoas morreram antes de Jesus naquela cruz. E você sabe quantas pessoas morreram após Jesus, depois de Jesus? Milhares de pessoas morreram depois de Jesus. Sabe o que isso mudou?
Não mudou nada, porque o que tem de valioso naquela cruz era Jesus repartido nela, era o sangue de Jesus escorrido naquela cruz, era o nome dele, é tudo sobre Jesus. Aleluia. Eu prometo que eu já estou fechando e eu queria que vocês guardassem uma coisa no coração, que nada mais importa caminhar com Ele do que esperar as coisas dele, porque quando você caminha com Ele, as coisas seguem, as bênçãos te seguem. Você precisa de cura, não tem como ser curado se você não estiver com Ele. Você precisa de salvação na sua casa, é impossível você manter uma amizade com Ele e sua casa não ser curada. Sabe, eu tive uma experiência no mês passado e eu estava dormindo e minha irmã chegou correndo lá para o quarto para me dar notícia que minha tia tinha falecido. E eu corri até o velório lá, não lembro onde era o Parque Niterói. E eu estava lá, eu estava olhando ali minha prima ali chorando, porque ela tinha perdido a minha tia. Eu estava vendo ali os familiares chorando e eu não conseguia falar nada que trouxesse consolo a ela. Sabe, você não consegue falar uma pessoa que acabou de perder um ente querido. E sabe o que eu entendi hoje? Nem o próprio Deus estava preparado para perder a gente. Sabe por quê? Porque Ele foi até o inferno para resgatar aqueles que nunca deveriam ter saído de lá. Mas Brando, por quê? Porque a gente se distanciou de Deus, porque o pecado fez isso, o homem quis isso, mas os sonhos dele é que nós nunca saíssemos de lá. É tudo sobre Jesus. O que eu quero falar a respeito hoje é da presença que a gente encontra em Deus, que não vai encontrar em nenhum outro lugar a não ser nele. Sabe, eu estava aqui sentado aqui durante o louvor e foi algo sobrenatural, porque se você passar aqui daqui a 3 horas, você não vai ver ninguém. Esse lugar aqui vai ser escuro, vai ser vazio. Você pode ter chegado aqui um pouquinho antes, assim como eu cheguei, que tinha pessoas correndo para cá, pessoas correndo para lá. E o que torna esse lugar aqui tão especial, o que torna esse ambiente tão especial? É quando a presença de Deus vem. Aí torna as coisas assim, ó, do jeito que está. Quantos aqui conseguem entender essa palavra? Sabe? Quando Jesus falava a respeito na Bíblia, pessoas eram curadas e manifestações sobrenaturais aconteciam. Eu declaro na sua casa, na sua vida, cura, libertação. Se você precisar de alguma coisa, não tem nada mais em troca do que você estar com Ele. Então declaro isso em nome de Jesus na sua vida, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Amém? É tudo sobre Ele. Sabe, eu prometo que eu estou encerrando, mas eu quero falar só mais um pouquinho da gente caminhar com Ele, porque naquela época as pessoas queriam tornar Jesus rei, as pessoas iam em busca de cura, as pessoas iam em busca de comer, porque Jesus dava as pessoas para comer, e Jesus, com um sermão forte, faz com que muitas daquelas pessoas vão embora, e Jesus fala assim: vocês querem ir com eles? Pedro levanta e fala: mestre, para onde nós iremos se só tu tem a palavra certa? Mestre, para onde nós iremos se só tu é o caminho? Só Ele é o caminho, só Ele que faz a gente estar aqui hoje buscar Ele. Para muitos de vocês hoje esse encontro vai ser sobrenatural. Eu quero falar de 2 encontros que tem na Bíblia. O primeiro está em João 3, o segundo está em João 4. Eu não tenho dúvida nenhuma que o autor colocou um do lado do outro, porque o primeiro fala de Nicodemos indo até Jesus de noite, e no João 4 fala Jesus indo até aquela mulher samaritana que estava no poço com sede. Quantos aqui conhecem essa passagem? Amém? E aquele cara chega para Jesus, Nicodemos, fala assim: Jesus, eu reconheço que tu é mestre, porque não tem nada mais provável do que fazer isso, porque isso só vem de Deus.
como é que eu faço para entrar na presença de Deus? Como é que eu faço para entrar no reino dos céus? E Jesus, ele chega para ele e fala assim, é muito simples, para entrar no reino dos céus é necessário que você nasça de novo. É necessário que você nasça de novo. E ele fala assim, mas Jesus, como é que eu vou nascer de novo se eu sou já velho? E Jesus fala assim, dá um sermão bem forte para ele, fala assim, como é que eu vou falar? Você tem visto e testemunhado das coisas que têm acontecido na minha casa? Como é que eu vou te falar das coisas do reino dos céus se você não entende isso? E João 4 fala de um ponto totalmente diferente, porque é Jesus indo e até aquela samaritana. Aí Jesus chega para ela está indo no poço, e Jesus fala assim, ei mulher, você pode mudar de beber? E aquela mulher fala assim, mas como é que você está falando comigo? Você é um judeu, e naquela época os judeus e os samaritanos não podiam se falar, que eles tinham uma rivalria ali. E ele falou assim, para resumir toda a história, Jesus chega assim e fala, mulher, se você souber da água que eu tenho que te dar para beber, fará com que você nunca mais sinta sede. A água que eu tenho de beber fará com que você nunca mais sinta sede. Sabe? E o que tem a ver, Brando, com esses dois encontros? Diz a respeito de um novo nascimento. Um novo nascimento. Mas o que é nascer de novo? Nascer de novo não diz respeito a você trocar de roupa. Nascer de novo não diz respeito a você se revestir de tradições evangélicas. Nascer de novo não diz respeito a você mudar de religião. Nascer de novo não tem nada a ver com questão estética. Sabe? Eu tive uma visão essa semana e Jesus me mostrou nós jovens, praticamente a humanidade toda, como se fossem largadas que passavam pela metamorfose e se transformavam em borboletas. Eu não entendi nada, porque eu pensei que ele estava me zoando, porque eu tenho medo de borboleta. Por incrível que pareça, eu tenho medo de borboleta. Mas eu estava, Jesus, por que isso? Não estou entendendo nada. E ele me responde assim, Brando, essa geração é como uma borboleta que até pode voar, mas não tem liberdade para voar. Sabe o que isso me diz? Nascer de novo diz respeito a Cristo nascer em nós, a ponto de não ter nenhuma diferença entre eu e Ele. Agora você entende qual é o teu chamado? Você entende agora que você não precisa ficar esperando as promessas enquanto você caminhar com Ele, as promessas te seguirão. É tudo sobre Jesus. Cada encontro que acontece na nossa vida é para mudá-la completamente. Sabe, eu tive um encontro aqui que me marcou demais. Há 13 anos eu recebi a notícia que eu ia ser irmão. E é engraçado porque você vê a barriga da sua mãe crescendo. Vocês, a pastora já teve quantos filhos já, pastora? Teve muitos já? Quantos? Muitos, né? E é engraçado quando você vai vendo a barriga da sua mãe, você não sabe como é que é a criança, na verdade, você não sabe como é que ela vai nascer, mas existe um encontro marcado comigo, com meus pais e aquela criança. Sabe, minha mãe enfrentou como se fala? Parto prematuro. Ela teve um parto prematuro e a gente começou a correr no hospital e eu não estava entendendo nada, porque aquilo para mim era tudo novo. Eu tinha 12 anos, então não entendia praticamente nada e pessoas estavam correndo, meu pai estava correndo. E quando eu cheguei lá no hospital, o dia já tinha se passado, eu não pude ir no dia que ela nasceu. Quando eu cheguei lá no hospital, eu estava esperando lá no carro com meu pai e os médicos trouxeram minha mãe, minha irmã. Minha mãe estava ali toda serena, sentou atrás do carro. Um vizinho nosso estava com o carro também. E eu olhava para meu pai, olhava para meu vizinho, olhava para minha mãe toda serena. E eu comecei a olhar minha irmã ali com o olhinho fechado. E quando ela chorou pela primeira vez, aquele encontro trouxe sentido a muita coisa na minha vida. E com Jesus não é diferente. Eu vim falar aqui de um encontro que vai te mudar completamente a partir de hoje. Sabe? Queria ler com vocês o último texto que eu queria que vocês lessem com garra comigo, eu queria que vocês acompanhassem comigo. Você pode abrir no seu celular, você pode abrir na sua Bíblia, que essa palavra tem poder, porque eu entendo que essa palavra que eu vou ler agora foi algo destruidor no inferno. Está lá em Romanos 6.
Romanos 6, vamos do 4 a 11, beleza? Queria que vocês ficassem de pé. Chega um pouquinho para frente, pode chegar para frente a casa de vocês. O pessoal aqui da banda pode chegar também. Queria que vocês bem alto, que se a pessoa que está do seu lado não tem essa Bíblia, mostra para ela. Abre o celular aí. Eu queria que você lesse comigo, todo mundo junto, amém? Romanos 4, do 4 ao 11. Calma aí, achei. Não, perdão, Romanos 6. Romanos 6, do 4 ao 11. Eu queria que todo mundo lesse alto comigo. Diz assim: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança de Sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Aleluia! E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado pelo pecado. Ora, morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que tem sido ressuscitado dos mortos. Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre Ele. Aleluia! Porque morrendo, Ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Dessa forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivo em Cristo para Deus. Quantos podem alegrar essa verdade? Amém? Bata a palma para Ele. Se for para Ele, tem que ser mais forte.